Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta J Editors Talks Investir na Madeira. A economia da região autónoma da Madeira continua a ser fortemente afetada em virtude da pandemia, com destaque particular para o setor do turismo e da hotelaria, que registou quebras sem precedentes. As empresas da região esforçam-se agora para recuperar da crise de saúde pública e importa perceber, junto dos agentes locais, qual foi o real impacto desta pandemia e como estão os mesmos a trabalhar para apoiar a retoma económica da região. São por isso meus convidados nesta tarde Nuno Teixeira, Subdirector Senior Manager Commercial and Marketing Department da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, ou Zona Franca, e Duarte Freitas, CEO do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira. Sejam os dois muito bem-vindos e obrigado desde já pela vossa disponibilidade em estarem presentes. Nuno Teixeira, eu começava por si. No rescaldo deste ano de pandemia, a retoma da atividade dos diversos setores vai ser determinante para a recuperação económica da região autónoma da Madeira. Eu pergunto-lhe de que forma contribui o Centro Internacional de Negócios da Madeira, ou passemos a dizer Zona Franca, para contornar esta crise e atrair investimento direto externo? Boa tarde também, CEO Dr. Duarte Freitas. Bem, no fundo, o Centro Internacional de Negócios da Madeira foi criado exatamente com esse propósito, ou seja, compensar a excessiva dependência da nossa região no turismo. No fundo, é um instrumento de diversificação da economia e na altura quando foi criado, ele foi criado já com o intuito de compensar no futuro qualquer tipo de situação que fizesse com que o turismo perdesse a relevância ou que diminuísse o seu impacto económico na região. E no fundo o que o centro faz é atrair para a Madeira empresas internacionais, inclusive nacionais, que acabam por compensar essa excessiva dependência e por diversificar a economia, trazendo novas atividades, fazendo diminuir essa dependência de um monoproduto. E no fundo o que se espera é que o centro continue a sua missão em 2021 como o tem feito nos últimos 30 anos. Para isso, nós dependemos muito do retomar da economia internacional, porque, como deve imaginar, a capacidade de atração de investimento para a região também depende da saúde da economia a nível internacional. E o que se espera é que todo este processo de vacinação, todo este processo de combate à pandemia nos permita, por um lado, voltar aos mercados para desenvolver as nossas ações promocionais, de uma forma mais eficaz do que nos é permitido fazer agora, e por outro lado que permita também aos investidores e aos consultores tomarem decisões de investimento que nos permitam também depois captar essas empresas. Nós vimos a situação com algum otimismo, mas também com alguma prudência. Isto porque, apesar da pandemia ter afetado de uma forma muito grave, muito significativa, a nível global as economias, o que é facto é que nós ainda assim, o ano passado, conseguimos atrair um número interessante de empresas para a Madeira. Apesar de termos interrompido em plena pandemia. Em plena pandemia. O que tem muito a ver também com as ações promocionais passadas que nós desenvolvemos. Portanto, isto é algo que nós temos vindo a fazer nos últimos 30 anos e muitas destas decisões de investimento não são tomadas no momento. São ponderadas, são avaliadas, são comparadas jurisdições. E muitos dos resultados que nós obtivemos no ano passado foram resultado de ações passadas. Nós vimos com algum otimismo porque, apesar da pandemia, conseguimos atrair um número interessante de empresas e aumentar o número de entidades no centro em 2020 e, portanto, em princípio, seremos capazes de o fazer também em 2021. Para isso vai depender, efetivamente, a questão da resolução da pandemia e que nos permita voltar ao mercado, e aos diversos mercados onde operamos, para fazer a promoção e também permitir aos investidores, aos agentes, tomarem decisões de investimento e, de facto, avançarem com os seus projetos. Muito obrigado, Nuno Teixeira. Duarte Freitas, que impacto teve aqui a quebra do turismo de que o Nuno falava na economia da região? Que trabalho tem desenvolvido, particularmente o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, para apoiar aqui o tecido empresarial da região? Ora, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, tenho muito gosto em cá estar. Pergunta-me pelo impacto de uma crise destas. Nós, de facto, se pensarmos, a pandemia está a ser combatida essencialmente com restrições à circulação. Ora, as restrições à circulação impactam diretamente a aviação, hotelaria, alojamento, restauração, cultura, eventos, basicamente isto.
Sabendo o peso que o turismo tem no produto da região, é fácil perceber, portanto, é um peso superior a 25%, é fácil perceber a magnitude do impacto que isso representou na nossa vida, na nossa economia. Nós, se olharmos, o PIB português baixou com 3,7%, o PIB na região encolheu quase o triplo. A quebra no produto foi 20%, foi um tombo de cerca de 1.000 milhões de euros. E, portanto, é muito significativo e veio interromper um ciclo muito positivo de quase 7 anos. Há um indicador regional da atividade económica de 81 meses consecutivos sempre positivos e que foi claramente interrompido com a emergência da pandemia em março de 2020. Nós, de facto, todos os indicadores estavam muitíssimo bem, quer a nível dos indicadores hoteleiros, de dormidas, de hóspedes, de RevPAR, mas também a nível do consumo interno, a nível das próprias exportações, e, portanto, este é enfim, se virmos também a nível do próprio desempenho das contas públicas regionais, tivemos 7 anos consecutivos com superávit nas contas públicas, algo que foi inédito, quer tanto a nível nacional, não existe a nível das contas do país, nem tampouco das contas da região autónoma dos Açores. Reduzimos não só a dívida pública em percentagem do PIB, mas também em valor absoluto. Isso é muito significativo e é importante lembrar. Fizemos, portanto, com um desempenho do Governo Regional enquanto um fator indutor de confiança, e penso que isso se refletiu nos próprios negócios, tenho a certeza disso, e a par do próprio encurtamento do prazo médio de pagamentos. A região pagava e continua a pagar em torno dos 60 dias, e isso induz muita confiança. Ora, o foco da atividade do IDE, após a emergência desta crise, tem sido a manutenção do emprego. Todas as medidas que têm sido dinamizadas pelo Governo Regional através do Instituto visam essencialmente a manutenção dos empregos, com isso, em coerência, a partir daí, apoiando as empresas e as famílias, com isso, tentando não deixar ninguém para trás. Nós conseguimos fazer, desde logo, a montagem de instrumentos financeiros, que na prática foram a opção da própria União Europeia, com mecanismos de alavancagem que conseguimos montar uma linha de financiamento de 100 milhões de euros, a que seguiu uma outra de 20 milhões, mas com uma particularidade. Desde cedo, os representantes, os órgãos máximos do Governo Regional tomaram a decisão de, sob 2 condições, prever a conversão em fundo perdido desses mesmos empréstimos. E, portanto, as empresas, os agentes económicos tinham a garantia e a clareza, desde sempre, quando tomaram a decisão de recorrer ou não a estas linhas de crédito, de que, caso baixassem o volume de negócios 40%, e mantivessem os postos de trabalho permanentes, conseguiam tornar esse empréstimo em fundo perdido. Isto é muito relevante porque nós fizemos sem saber quanto tempo duraria a pandemia e fizemos logo em abril de 2020. Seguiram-se outros instrumentos, nomeadamente do programa Adaptar, para a adaptação dos negócios, mas o ponto mais significativo acabou por ser o ressuscitar, entre aspas, de um instrumento que é o sistema de incentivos, ou funcionamento que apoia os custos operacionais das empresas, algo que a região, fruto exatamente da trajetória que vinha a ter, já tinha pensado descontinuar e que, enfim, em função das dificuldades que sentimos que todas as empresas atravessam, se decidiu recuperar. Foi um sucesso, abrimos com 10 milhões de euros de aviso na dotação inicial e a procura atingiu decidiu, e priorizando e dando importância ao tecido empresarial, decidiu reforçar o aviso em 19 milhões e, portanto, cobrir e garantir que todas as empresas que
que os projetos têm mérito conseguem ser apoiados. Muito obrigado, Duarte. Já lá vamos retomar aqui a questão dos fundos mais tarde. Eu queria perguntar ao Nuno Teixeira, porque sabemos que o arquipélago sente aqui os efeitos de uma economia, como dizia Nuno, muito dependente das receitas do setor do turismo. Eu pergunto-lhe como é que pode aqui a modernização e a diversificação da economia, que é um dos chavões da Zona Franca regional, aqui atrair novos agentes, particularmente os agentes internacionais, e que benefícios é que propõe o Nuno e o Cieno para as empresas interessadas em transpor para a Madeira a sua atividade? Bem, antes de mais, o que nós oferecemos é um conjunto de benefícios que incluem vantagens a nível da tributação das empresas, mas também vantagens a nível operacionais. Porque a Madeira acaba por oferecer um pacote muito interessante e que reúne vários fatores. Desde logo, o regime fiscal é um regime que tem a prévia aprovação por parte da Comissão Europeia. Portanto, isto não é um regime que seja introduzido unilateralmente por Portugal ou pela Madeira, ele passa por um processo de acordo com a Comissão Europeia, e isso garante desde logo que ele é integralmente cumpridor de todos aqueles princípios e regras, não só da União Europeia, mas também da própria OCDE, no que diz respeito à transparência, à regulamentação e ao rigor das atividades que aqui se instalam. Portanto, isso é uma salvaguarda que logo à partida nós podemos garantir aos nossos clientes, aos investidores interessados, que é absolutamente transparente, seguro fazer negócio a nível internacional a partir da Madeira. Depois temos um regime fiscal que é muito interessante e que também tem um caráter de estabilidade, ou seja, sempre que se faz este tipo de acordo com a Comissão Europeia, é estabelecido um novo deadline, um prazo limite para a aplicação dos benefícios fiscais, e dentro desse limite, dentro desse prazo, não existem alterações ao regime. Portanto, a questão da estabilidade fiscal, que é um assunto que se fala muito em Portugal e muitos agentes se queixam dessa instabilidade, no caso concreto da Madeira, no que nos diz respeito e às regras específicas da Zona Franca da Madeira, essa estabilidade existe. E, fundamentalmente, o que oferecemos é uma redução do imposto, da taxa de IRC, que, no caso concreto das empresas licenciadas no centro, se reduz para 5%, e algumas vantagens a nível da distribuição de dividendos ou de pagamentos para fora de Portugal, que poderão, efetivamente, beneficiar de uma isenção total. Se associarmos este regime fiscal, este conjunto de benefícios fiscais, a outras condições operacionais, nomeadamente o facto de nós termos uma universidade local que é muito capaz no que diz respeito à formação dos seus alunos, sobretudo na área dos ICTs, portanto, na área das novas tecnologias, do desenvolvimento de software, na área das telecomunicações. Se combinarmos isso com os baixos custos operacionais, quando comparamos a Madeira com outras jurisdições da União Europeia, e se também levarmos em linha de conta o facto da Madeira estar integralmente dentro da União Europeia, em termos de aplicação do euro, em termos de aplicação de diretivas europeias, todo este pacote faz com que a Madeira seja, de facto, uma jurisdição interessante para os investidores internacionais. Nós temos, de facto, vindo a oferecer a Madeira como um pacote, não só o aspecto fiscal, mas também estas questões operacionais, e temos tido algum sucesso em atrair empresas, sobretudo na área das novas tecnologias, na área do trading, na área da gestão de participações, na área da gestão da propriedade intelectual, que de facto reconhecem que a Madeira, para além da questão fiscal, também tem um conjunto de outros aspectos que são favoráveis e que nos permitem competir a nível internacional. Nós agora o que pretendemos é que, de facto, esta estabilidade continue. Nós contamos em breve, talvez no decurso de 2022, voltar a negociar com a Comissão Europeia, no sentido de fazer prorrogar o regime para além de 2027, que é o prazo limite atual. Muito obrigado, Nuno. Duarte Freitas, no nosso especial da semana passada, do mesmo tema que esta conversa, disse que, e passo a citar, é uma prioridade democratizar o acesso aos fundos comunitários. Eu pergunto-lhe se pode uma crise como esta que atravessamos e que a região autónoma da Madeira atravessa ser aproveitada de forma a melhorar a gestão dos instrumentos de apoio, estes instrumentos de apoio de que falava há pouco, e de que forma? Muito bem. Nós, a preocupação que temos tido desde há cerca de um ano, esta parte tem sido mantermos próximos, mantermos a comunicação, e felizmente o Instituto gera processos relativamente materializados e permitimos
e isso permitiu-nos conseguir manter, ou pelo menos não degradar os níveis de tempos de serviço e a própria qualidade de serviço. Foi uma grata satisfação verificar que, apesar de termos recorrido parcialmente ao teletrabalho, como a maioria das organizações, nós conseguimos juntar a gestão dos instrumentos novos, todas as medidas de apoio e no âmbito da Covid, a todas as outras que já tínhamos sob gestão, sem degradar o nível de serviço. Nós apostamos muito neste formato que agora estamos a fazer, com sessões de divulgação online, com webinars. Tivemos, de facto, sucesso, porquanto os níveis de inscritos e de próprias participações superaram sempre os mais de 250 inscritos em cada sessão que fazíamos. O próprio tráfego no nosso site incrementou cerca de 70% quando comparamos com o período anterior e esta é uma forma que pretendemos manter, porque é uma forma rápida, barata, fácil de montar e temos noção de que conseguimos alargar a base de entidades com quem habitualmente geríamos e temos feito de forma significativa. Muito obrigado, Duarte. Nuno Teixeira, um dos desafios a enfrentar aqui para o futuro foca-se na descentralização da atividade para os concelhos, além do Funchal. Eu pergunto-lhe como é que encara aqui a necessidade de olhar para a Madeira como um todo, como disse, e de que forma está esta diversificação dependente da descentralização. Nós, quando atraímos empresas para a Madeira, fazemos a representação da Madeira como um todo. Inevitavelmente, as empresas de serviços, tendencialmente, vão localizar-se na capital, no Funchal, porque ficam mais próximas da maioria dos serviços. E há essa tendência, de facto, para as empresas de serviços se localizarem no Funchal. Mas a Zona Franca deu, de facto, um contributo muito grande no que diz respeito à dispersão de empresas, digamos assim, através da criação da Zona Franca Industrial. Portanto, é um parque industrial que foi criado na zona do Caniçal, que é no extremo este da ilha, e que contribui de uma forma muito significativa para o crescimento da própria vila do Caniçal, que é uma vila essencialmente pescatória e que agora dispõe de um parque industrial que permitiu, de facto, fixar populações e fazer crescer toda aquela região. Muitas das pessoas que trabalham na Zona Franca Industrial são naturais do Caniçal ou de Mexico e, portanto, esse impacto foi, de facto, possível através da instalação da Zona Franca Industrial lá. Só uma pequena nota para falar também, para além do contributo neste aspecto, no que diz respeito à deslocalização das operações para o Caniçal, a Madeira tem vindo a beneficiar da Zona Franca da Madeira a vários níveis. Desde logo, a receita fiscal. Nós temos nos últimos 10 anos indicadores que dizem que a receita fiscal das empresas da Zona Franca da Madeira rondam, em média, os 120 milhões ano. O que é uma fatia muito interessante enfim, da receita fiscal total da região. E, por outro lado, para além da questão da diversificação, há um contributo muito interessante em termos de emprego, sobretudo no que respeita ao emprego qualificado, que permite também fixar e manter cá na região os jovens licenciados, de outra forma teriam que procurar uma alternativa fora da Madeira. Há também uma interação muito interessante entre as empresas da Zona Franca da Madeira e as empresas regionais, no que diz respeito à prestação de serviços, de segurança, de transporte, de limpeza, enfim, a todos os níveis, também a nível do setor imobiliário e, sobretudo, também a nível do setor do turismo de negócios. Portanto, o impacto da Zona Franca da Madeira na economia regional não se restringe só à questão da receita fiscal ou à questão da criação de emprego, mas também no impacto que tem e na interação que tem com o tecido económico regional. Muito obrigado, Nuno. Duarte Freitas, os fundos comunitários de que falávamos há pouco, de que o Duarte referiu, podem compensar plenamente esta quebra de atividade? E já agora, qual é aqui a principal preocupação neste momento para as empresas da região? Ora, João, eu só uma nota em relação àquilo que falámos antes, dizer que o grosso dos apoios que foram montados pelo Governo Regional de há um ano a esta parte não teve por fundo de financiamento, não foi financiado, não foi suportado por fundos comunitários. Foi, na quase totalidade, esforço exclusivo do orçamento da região. É bom notar isso.
Ora, a pergunta que me faz é de resposta muito clara. Nenhum apoio público compensa plenamente a quebra de procura que as empresas estão a ter. As restrições à circulação criaram um choque fortíssimo na procura e não há qualquer hipótese, nunca será compensado pelos apoios públicos. A região está basicamente dimensionada na sua oferta para termos cá diariamente, em média, cerca de 25 a 30 mil pessoas por dia. E não estando cá, isso cria, enfim, uma situação de excesso de oferta, pelo menos um desbalanceamento. É claramente isso que aqui se verifica e não é o mercado local que consegue suprir esta falha. Aquilo que a região fez, e agora mais recentemente, é bom lembrar que no ano 2021 a região manteve as atividades económicas em funcionamento e conseguisse aqui um ponto de equilíbrio, penso, muito razoável, entre manter a economia a funcionar, enfim, com algumas exceções, nomeadamente ao nível do ensino acima do 7º ano, mas mantendo a economia a funcionar e com medidas de contenção, a mais conhecida era o recolher obrigatório até às 19 horas, que já foi anunciado, ser revisto muito em breve, exatamente fruto do bom desempenho e dos bons números de controle sanitário a que chegamos, fruto das medidas que foram implementadas. Nuno Teixeira, aqui o Centro Internacional de Negócios da Madeira foi responsável por criar mais de 3.000 postos de trabalho diretos e nos últimos 10 anos as receitas fiscais geradas pelas empresas e pelos trabalhadores do CINEM representam 15% de toda a receita fiscal gerada na região autónoma da Madeira. Como é que perspectivam que será este ano de 2021? Muito rapidamente. 2021 vai depender muito da evolução da pandemia, vai depender muito da retoma da economia a nível internacional. Nós temos uma certa dose de otimismo, porque, como já referi há pouco, nós, apesar da pandemia em 2020, conseguimos crescer, mais de 130 entidades novas em termos de resultados, de captação de empresas, e, portanto, nós, sabendo que, à partida, a pandemia produzirá efeitos muito provavelmente até ao fim deste ano, e estando nós restringidos nas ações funcionais que podemos desenvolver, porque de facto online os webinars de facto não compensam a ausência nos mercados, ainda assim queremos que poderemos vir a obter resultados positivos ainda em 2021. Tudo dependerá, como já disse, da evolução da pandemia e de nos ser permitido de facto voltar enfim, no segundo semestre do ano aos mercados e promover a Zona Franca da Madeira de uma forma mais eficaz. Muito obrigado, Nuno. Duarte Freitas, para terminar, e estendo-lhe aqui a pergunta, como serão os próximos meses e o final deste ano? Espera aqui que, com o alargamento da vacinação, o turismo possa retomar níveis pré-pandémicos? Olha, eu penso que a história mostra um grande apetite por regressar no pós-crise, por regressar às situações anteriores, nomeadamente em termos do desejo de viajar, e penso sinceramente que o bom registro que a região teve a nível da gestão da pandemia vai pagar dividendos, entre aspas, no próprio apelo do destino. Temos tido o cuidado de manter a comunicação, de estar em contacto com os operadores. O desafio será voltarmos a ter ligações aéreas que nos permitam voltar a ter os fluxos de pessoas que aqui temos. Ainda ontem via um especialista dizer, Henrique Barros, dizer que ao nível do país a região autónoma da Madeira é aquela onde a probabilidade de morrer alguém que esteve infectado por Covid era mais baixa. Enfim, foi amplamente comunicado a boa capacidade de resposta do sistema de saúde. Nós, inclusivamente, tratámos pessoas vindas do território nacional e acho sinceramente, como dizia há pouco, o Governo tem feito uma gestão equilibrada daquilo que é o equilíbrio entre o controle sanitário e a manutenção das atividades económicas. De resto, as vantagens do destino estão cá todas, continuam, enfim, a parte da cultura, a gastronomia, tranquilidade, segurança, serra, mar, portanto, tudo isso, os ativos
estão cá. Acho sinceramente que vamos assistir a uma recuperação rápida, assim espero. É certo que os mercados emissores, os nossos principais mercados, em especial o Reino Unido, têm taxas de vacinação já muito elevadas. Façamos nós também o nosso trajeto e espero que consigamos voltar a ter aqui os clientes e continuar a servi-los como temos uma tradição superior a mais de um século de o fazer e de o fazer bem feito. Muito obrigado, Duarte Freitas e Nuno Teixeira, pela vossa disponibilidade e por esta conversa. De facto, veremos o que é que 2021 reserva para a região autónoma da Madeira. Muito obrigado também a si que esteve a assistir. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JE Editors Talks na JE TV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Tenha uma excelente tarde.